Boa noite, meus amigos e minhas amigas, do nosso canal Escola Teológica Católica. Vamos ao nosso vídeo de hoje, mas antes, como nós fazemos sempre, vamos rezar, nos encomendar a Deus, para que saia mais um vídeo de acordo com aquilo que o Senhor quer nos falar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Pedindo a intercessão de Maria Santíssima, a nossa mãe, a mãe da Igreja, para que ela também interceda por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado a você, que me acompanha mais uma vez. Espero que todos estejam bem, todos estejam com saúde. Vamos gravar, gente, o nosso vídeo de hoje. Hoje nós vamos gravar o nosso segundo vídeo sobre os anjos. Eu tinha falado que a gente ia fazer 2 vídeos sobre os anjos. Por quê? Porque no dia 29 de setembro, a Igreja Católica celebra os arcanjos, São Miguel, São Gabriel e São Rafael. Os únicos 3 que são mencionados na Bíblia. Tá? Os únicos nomes de anjos que é mencionado na Bíblia. Então, eu expliquei, fiz um vídeo aí, tá, no nosso canal, explicando o significado, então, tá? E tudo aquilo que a Sagrada Escritura, a Igreja, a tradição da Igreja fala, sobre esses 3 arcanjos que a Bíblia cita. Tá? Então, a Igreja não conhece o nome de outros anjos, a não ser esses 3, Gabriel, Rafael e Miguel. Tá? E eu tinha prometido fazer um segundo vídeo, por quê? Porque no dia 2 de outubro, a Igreja celebra a festa do Anjo da Guarda, dos Santos Anjos da Guarda. Todos nós temos um anjo da guarda. Só que o dia 2 cai no domingo. E o domingo é o dia do Senhor, o dia da ressurreição. Então, eu deixei para fazer hoje. Tá? Então, hoje nós vamos fazer, então, o vídeo sobre os Santos Anjos da Guarda, ok? Então, nós vamos fazer aí, explicar um pouquinho mais sobre os anjos, que é um dogma de fé, é uma verdade de fé. A Igreja acredita na existência dos anjos, mesmo a gente não vendo, que são seres espirituais. Tá? O anjo não tem um corpo físico. Então, nós vamos explicar um bocadinho sobre cada um, sobre isso, e um pouquinho sobre os anjos, ok? E sobre os anjos da guarda, que a Igreja ensina, a Igreja Católica acredita que todos nós, homens e mulheres, temos um anjo da guarda, ok? Que os teólogos ainda estão estudando, se a gente recebe quando nasce ou se é no batismo. Há uma certa divergência sobre isso, ok? Então, eu vou fazer um resumo, tá, sobre os anjos, ok? Contar um pouco sobre os anjos. Isso, gente, faz parte da angeologia, o estudo dos anjos que nós estudamos na teologia, tá? Também existem os anjos bons e existem os anjos maus. Eu fiz um vídeo aí, tá no canal, sobre os anjos maus, só sobre os anjos maus, que muita gente pergunta, sobre o demônio, seus anjos, que era um anjo de luz e que depois se tornou um anjo mau. Então, hoje, eu não vou falar sobre
No final, eu posso até dar uma revisão, falar um pouquinho rapidinho sobre os anjos maus, tá? Sobre os demônios, que eram anjos e depois se tornaram demônios, tá? Mas eu já falei que eu fiz um vídeo só sobre isso, mas hoje eu vou ficar no anjo da guarda e também nos anjos de uma forma geral, ok? Eu vou indicar um livro, como eu sempre indico, porque aqui num vídeo de no mínimo 1 hora, no máximo de 1 hora, eu não tenho como abranger a teologia completa sobre os anjos. Então, eu vou indicar para você um livro para você estudar, se você quiser aprofundar sobre os anjos. Daqui a pouco eu vou mostrar esse livro, tá bom? Eu vou primeiro fazer uma introdução. O que a Igreja Católica ensina sobre os anjos de uma forma geral, tá? Então, vamos lá. Eu vou fazer... Então, a festa dos Anjos da Guarda é no dia 2 de outubro. Como o dia 2 esse ano cai no domingo, eu estou gravando hoje esse vídeo, tá bom? É um resumo daquilo que a igreja nos ensina, tá? Cada página da revelação escrita, ou seja, da Bíblia, diz São Gregório Magno. Quem foi São Gregório Magno? Foi um papa da igreja, tá? Por isso que o canto gregoriano faz parte da Igreja Católica, ok? Porque vem do Papa São Gregório Magno. Magno quer dizer grande. Então, o Papa diz que a Bíblia atesta a existência dos anjos. A Bíblia toda, gente, fala dos anjos, do Antigo ao Novo Testamento. São muitas passagens que falam dos anjos. Então, é uma verdade de fé, ok? No Novo Testamento, aparecem no Evangelho da infância de Jesus, nas tentações do deserto, na consolação de Cristo no jardim do Getsêmani. São as testemunhas da ressurreição, assistem à igreja que nasce, ajudam os apóstolos e transmitem a vontade divina. Os anjos prepararão o juízo final e executarão a sentença, separando os bons dos maus e formando uma coroa ao Cristo triunfante. Os anjos são mencionados mais de 300 vezes no Antigo e no Novo Testamento. Olha, então o Papa São Gregório Magno, ele coloca que os anjos é uma verdade de fé, porque a Bíblia fala mais de 300 vezes nos anjos, tá? Só que eles são seres espirituais, porque a gente não vê. Eles são espíritos, assim como Deus é espírito. Não é como nós que temos um corpo físico, tá? Mas eles são uma verdade de fé. E os anjos existem, ok? Inclusive, nós temos um anjo da guarda, mesmo que a gente não veja, que nos protege, tá? Seja quando a gente nasce ou quando a gente é batizado, tá? Mas a gente tem um anjo da guarda, ok? Além da Bíblia, que por si só justifica o culto dos cristãos, reservaram aos anjos, desde os primeiros séculos, a natureza destes espíritos. Olha o que a igreja está dizendo. Então, os anjos são espíritos puros que estimulam nossa admiração e nossa devoção. Então, eles são puros espíritos, porque a gente não vê. Eles são espirituais, ok? Deus pode permitir que um anjo apareça e a gente veja? Pode. Nossa Senhora viu, né, o anjo Gabriel. Até no livro que eu vou mostrar aqui, depois eu vou mostrar. Nossa Senhora conversou com o anjo Gabriel e ela viu o anjo. Tá? Então, Deus pode permitir que um anjo se materialize para uma pessoa e para dar aquela mensagem que Deus quer nos enviar, mas eles são espíritos. Quando ele se materializa, não é um corpo físico, tá? É um corpo que Deus dá para ele se materializar, mas depois ele desaparece. A gente vê isso na Sagrada Escritura, tá? Não tem um corpo como o nosso, não, mas ele pode assumir uma forma para nos falar, ok? Mas os anjos, eles são espíritos, ok? É o que ensina a igreja. Eles são, antes de tudo, os mediadores das mensagens da verdade divina. Iluminam o espírito com a luz interior da palavra. E são também guardiões das almas dos homens, é por isso que nós cremos nos anjos da guarda, sugerindo as diretrizes divinas
invisíveis testemunhas dos seus pensamentos mais escondidos e das suas ações boas ou más, claras ou ocultas. Assistem os homens para o bem e para a salvação. Olha aí. Então, os anjos, eles não são oniscientes, não. Eles não sabem de tudo. Eles não são onipresentes, eles não estão em toda parte. Mas Deus permite que o anjo, né, esteja nos protegendo de todos os males, tá? Por permissão de Deus. Porque só Deus é onisciente, mas os anjos eles estão em comunhão com Deus, como os santos também. Formam a corte celeste. Por isso que a igreja acredita, né, na intercessão dos anjos e dos santos. Porque eles estão em comunhão com Deus. Mesmo eles não sendo oniscientes, por eles estarem em Deus, eles podem nos proteger do mal. Entendeu? Mesmo não sendo onipresente, onisciente, onipotente. Só Deus é. Mas, como eles estão junto com Deus, né? Outra coisa, lá no além não existe mais o tempo nem o espaço. Não é? Eu já expliquei sobre isso aqui. Tem muita gente que não entende isso. Eu sei que é difícil de entender. Aqui nós estamos presos ao tempo e ao espaço. Na eternidade não tem mais isso. Na outra vida, não tem mais essa limitação de tempo e espaço. Então o anjo pode, né, se locomover, estar em toda parte, desde que Deus, né, permita isso. Tá? O anjo não faz nada que não seja pela permissão divina. Por isso que ele é mensageiro. Tá? Ele executa a ordem de Deus. Então ele só se manifesta por ordem do Senhor. Tá? Ele não faz nada por conta própria. Ele é um mensageiro de Deus. Ok? Então ele só pode estar presente, ele só pode agir, tá, de acordo com a vontade de Deus. Ok? Infelizmente, isso acontece também com os anjos maus. Por isso que o mal age, por isso que o demônio age, porque ele também é um anjo. E Deus não tirou o poder dele. Os dons de Deus são irrevogáveis, diz a Bíblia. Então, ele tem poder. O poder que Deus deu para os anjos bons, o mal também tem. Por isso que ele tem poder. Claro que o poder dele é submetido a Deus. Lógico, ele só pode agir com permissão divina. Tá? Eu já expliquei sobre isso no vídeo que eu fiz sobre os anjos maus, mas ele tem poder. Por isso que ele age, entendeu? Porque, infelizmente, ele também é um anjo e Deus não tira o poder dele. Ok? Mas ele tem que agir com permissão divina, o demônio. Entendeu? Os anjos oferecem a Deus as nossas orações, tá? Os nossos desejos, fazem valer diante de Deus também os nossos pensamentos, desde que a gente se manifeste. Ele não lê o nosso pensamento, mas se a gente pede a intercessão deles, eles levam até Deus. Isso está no Apocalipse. Eles levam as nossas orações até Deus. Está lá no Apocalipse, capítulo 8, versículo 4. Né? Os anjos carregam as orações dos justos, dos santos, e levam até Deus. Tá? Isso está na Bíblia. Ok? Mas para isso a gente tem que pedir, lógico. Né? Tem que pedir a sua intercessão. Tá? São nossos amigos, intercessores. Olha aí, tá vendo? Mas eles servem a Cristo, o Redentor, ok? A Igreja Católica nos diz que cada cristão, desde o momento do batismo, então a Igreja Católica, ela tende mais para a questão do batismo, que a gente recebe o anjo da guarda no batismo. Por quê? Porque o batismo, gente, nos faz filhos de Deus. Então tem lógica. Tá? Antes do batismo, nós somos criaturas de Deus. Então, a igreja ela tende mais, tá? Não é um dogma de fé, não é uma verdade de fé, mas a igreja acredita que nós recebemos um anjo da guarda no batismo, que aí nós somos filhos de Deus, irmãos de Jesus Cristo, e aí Deus nos dá um anjo para nos proteger, ok? Então, é o que a igreja diz aqui. É confiado ao próprio anjo que tem a incumbência de guardar a pessoa, olha aí, tá? Guiá-lo no caminho do bem, inspirando bons sentimentos, proporcionando a livre escolha que tem como meta Deus supremo bem. O fato de a gente ter um anjo da guarda não tira a nossa liberdade, não. Isso a gente tem que explicar aqui. O fato de um anjo me proteger não quer dizer que o anjo vai, vamos dizer, interferir na minha liberdade. Não. Ele vai me proteger se eu escolher Deus. Eu até brinquei no outro vídeo, né? Se eu escolho fazer coisa errada, se eu escolho pecar, o anjo não vai interferir. Não. Ele vai me proteger desde o momento que eu escolho andar com Deus.
Entendeu? Quando eu escolho o lado do mal, quando eu escolho o pecado, o anjo, ó, rapa fora, porque o anjo é puro. Nós vimos aqui, é um espírito puro, que vem de Deus para nos proteger. Agora, se a gente não quer saber de Deus e vive no pecado, lógico, eu já até brinquei, dei até um exemplo na última aula. Né? Se você tiver 150, 200 km por hora no seu carro, o anjo vai sair pela janela. Entendeu? Então, gente, o anjo, ele nos protege, mas você também tem que fazer sua parte para ajudar ele. Não é? Então, cuidado com isso. A liturgia da igreja, no dia 29 de setembro, celebra Miguel, Gabriel e Rafael, que nós celebramos aí, eu já fiz o vídeo, né? Lembra, ao mesmo tempo, todos os coros angélicos. Então, a igreja ensina que existem os coros dos anjos. Eu vou falar sobre isso daqui a pouco. São 9 coros de anjos que nós temos na Sagrada Escritura. Eu vou falar sobre isso daqui a pouco, ok? Que adoram a Deus, entendeu? Nos céus. E desde aí aqui a igreja ela sempre acreditou nos anjos, desde os primeiros séculos. Mas ela só definiu a festa dos anjos da guarda só no século XVI, diz aqui. No século XVI, a igreja começou a celebrar uma festa para os santos anjos e aprovou o ofício composto pelo franciscano João Colombe. Entendeu? Então, esse franciscano, no século XVI, ele compôs uma oração, né, para os santos anjos, e a igreja aprovou, e dali ela começou a celebrar a festa dos anjos. O primeiro papa que autorizou celebrar essa festa foi o Papa Leão X, que é o papa da época de Martinho Lutero, que muita gente fala mal dele, mas ele não foi um papa ruim. Tá? O que aconteceu é que ele brigou com Lutero e muita gente fala mal dele, mas ele tinha que brigar com Lutero, lógico que tinha. Lutero questionou muito a fé católica, então ele tinha que realmente excomungar Lutero. Já contei a história do Martinho Lutero aqui. Então, ele não foi um papa tão ruim assim, entendeu? Ele pode ter tido seus erros, como todo ser humano, mas ele também teve seus acertos. Então, ele foi o primeiro papa que autorizou, então, a festa dos Santos Anjos, o Papa Leão X, no ano de 1508, olha aí. E muito antes, não existia nem a Reforma Protestante ainda. A Reforma Protestante foi em 1517. E depois, o segundo Papa que autorizou a festa, né, dos Santos Anjos foi o Papa Paulo V. Tá? E depois todos os outros papas autorizaram liturgicamente a festa e depois oficializou, né, a festa do Anjo da Guarda no dia 2 de outubro e dos arcanjos no dia 29 de setembro. Tá? O culto dos anjos avançou para a França, a Áustria, e a festa se espalhou por todo o mundo cristão. E hoje a Igreja Universal, que é a Igreja Católica, celebra, então, essas duas festas em homenagem aos anjos da guarda, ao anjo da guarda e aos santos anjos, ok? Eu tinha falado que eu ia indicar para vocês um livro para você aprofundar, se você quiser. Então, eu quero indicar para você esse livro muito bom, Os Anjos. Aqui na capa, não sei se está dando para você ver aí, a Virgem Maria conversando com o anjo Gabriel, né, na Anunciação, quando o anjo veio falar que ela seria a mãe de Jesus. Então, ela conversou com o anjo e ela também viu o anjo. Ali está com asa, gente, mas é uma simbologia. O anjo não tem asa, que anjo é espírito. Ok? A Bíblia, quando fala de asas, né, essas coisas, é uma simbologia. Anjo é espírito. Aqui ele assumiu, nessa foto aí, ele assumiu um corpo para falar com Nossa Senhora. Mas ele não tem corpo, ok? Então, o anjo ele é um espírito. Então, gente, esse livro é muito bom. Se você quiser aprofundar, é muito bom. Fala, eu vou colocar alguma coisa que o livro aborda, tá bom? Tem uma coisa interessante aqui. Aqui no livro diz que o Papa São João Paulo II ele fez 7 catequeses sobre os anjos.
né? E lembrando que o Papa João Paulo II foi um grande teólogo da igreja. E não foi só ele, não. Muitos papas falaram sobre os anjos. Então, isso prova que a Igreja Católica acredita muito nos anjos. Então, aqui você vai poder estudar o que o Papa São João Paulo II falou sobre os anjos, ok? Então, eu quero colocar aqui na contracapa do livro o que o livro fala e um pouquinho do índice dele, para você, depois, se você quiser, tiver interesse em adquirir, tem em todas as livrarias católicas, ok? Então, vamos lá. A onda de misticismo, que estou lendo aqui, gente, na contracapa do livro, tá? A onda de misticismo que atravessa o mundo faz com que as pessoas busquem também nos anjos o socorro para os seus males. E é verdade. Hoje se fala muito em anjos, né? Você vê na internet aí, muita gente fala em anjos, só que tem que ter cuidado, tá, gente? Não é também, não podemos acreditar em qualquer coisa, não. Então o livro, ele aborda bastante coisa sobre isso. Ao lado do que há de bom nisso, há também uma mistura de crenças que não estão de acordo com o que ensina a Igreja Católica sobre os seres puramente espirituais. Olha aí, então os anjos, gente, eles são puros espíritos. Tá? Já falei, torno a dizer. Tá? Quando eles se apresentam com uma forma humana, a humana é para trazer uma mensagem, mas eles são espíritos, ok? Olha só o que o livro fala, interessante. Uns negam a sua existência. Ah, não existe anjo, coisa nenhuma. Existe. É uma verdade de fé. A Bíblia diz que existe. E outros exageram o seu papel na vida da igreja e dos cristãos. Então, a gente tem que ter uma fé, gente, robusta. A gente tem que ter uma fé sem ser muito fanático e também sem ser ateu. O que eu quero dizer? Nem dizer que os anjos não existem, mas também não achar também que o anjo está aparecendo em qualquer lugar, qualquer coisinha a pessoa está vendo um anjo, também não é assim. Tem que ter discernimento. Tem que saber se realmente... Tá? Deus pode permitir que um anjo apareça? Pode, mas Deus também não faz isso também a toda hora também para qualquer pessoa. Tá? Então nós também temos que ter um certo cuidado, porque a nova era usa muitos anjos, o esoterismo usa muitos anjos. Eu estou cansado de ver na internet. Anjo não sei o quê, Metatron, não sei o quê, dá cada nome para anjo, ou então o próprio anjo da guarda, né? Ah, o meu anjo chama fulano, meu anjo chama Bertano, não chama coisa nenhuma. Deus não revelou o nome do seu anjo. Deus disse que você tem um anjo da guarda, agora Deus não revelou o nome dele. Então, eu posso botar um nome no meu anjo? A igreja não fala nem que sim, nem que não. Eu prefiro não colocar, eu prefiro chamar de meu anjo da guarda, ou rezar aquela oração. Né? Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador. Gente, eu procuro fazer aquilo que a igreja me ensina. Tá? Porque se a igreja não sabe, em 2000 anos a igreja não sabe, eu vou saber? Eu acho temeroso. Então, se a igreja nesses 2000 anos não falou o nome de nenhum anjo, a não ser Gabriel, Miguel e Rafael, eu vou ficar dando nome aí? Vai que isso é crendice, isso é mentira, não existe nada disso. Então, eu prefiro chamar meu anjo da guarda, meu protetor, do que ficar dando nome, né, para o meu anjo. Eu sei que eu tenho um anjo que me protege, agora eu não sei o nome. Tá? E para mim isso não é o importante. O mais importante é que ele me protege e se eu fizer a minha parte, eu já falei. O anjo da guarda não tira a minha liberdade. Entendeu? Se eu decidir para o lado errado, o anjo não vai se intrometer. Entendeu? Então vamos ter cuidado também com isso, ok? Aí aqui ele fala que o livro ele apresenta o que a Igreja Católica ensina sobre os anjos. A Igreja tira de onde? Da Bíblia, da tradição e dos ensinamentos do magistério da Igreja, como eu já mostrei aqui, do Papa João Paulo II, que ensinou muito sobre os anjos. Todos os papas falaram dos anjos, né? E fala aqui também da questão dos anjos maus, que eu já expliquei, não é? O Papa Paulo VI, ele fez uma catequese sobre o demônio, chamado Livrai-nos do Mal, sobre o demônio, a fim, né, de explicar sobre os anjos maus. Por quê, gente? Porque hoje acontece também com os anjos maus o que acontece com os anjos bons. Tem gente que não acredita. São dois perigos. Agora estou falando dos anjos maus. Dois perigos que acontecem hoje. Tem gente que fala, o demônio não existe. Cuidado com isso.
A igreja diz que existe. A Bíblia está cheia de passagens que falam. Tem até padres, infelizmente, que falam que o demônio não existe. Por exemplo, o padre Quevedo, que já faleceu, coitado. Eu gostava muito do padre Quevedo, vou ser sincero. Gostava muito dele, mas esse ponto é um ponto que eu não entendia por que ele batia nessa tecla em dizer que o demônio não existe, se a Bíblia fala do demônio mais de não sei quantas vezes. Entendeu? Então, eu não entendo alguns padres que falam que o demônio não existe. Então, cuidado, gente. A Igreja Católica ensina que o demônio existe. Ok? Então, esse povo que fala aí que o demônio não existe, cuidado, que é aí que ele faz a festa. Não é? Quando a pessoa fala que ele não existe, aí que ele nada de braçada. Agora, tem a outra parte também. Tudo é o demônio. Também está errado. Ah, estou com uma dor de cabeça, é o demônio. Não, não é assim também não. Né? Principalmente algumas seitas aí, faz entrevista com o demônio, qualquer coisinha, a pessoa está lá com dor de cabeça, você está com um demônio no corpo. Não é assim também não. O demônio pode usar o corpo de uma pessoa? Pode, mas também não é igual se vê hoje aí, em qualquer igreja, em qualquer lugar aí, o demônio está falando, o demônio está dando entrevista, não é assim também não. Então, não podemos nem falar que ele não existe, mas também achar que tudo é culpa dele. Muitas das vezes a culpa é nossa também. Tá? A culpa não é só dele. Tá? A culpa é nossa. Nós também temos a nossa parcela de culpa. Então, é muito fácil você culpar ele. Não estou dizendo que ele não age. Ele age. Ele pode nos tentar. A igreja é a favor disso tudo. E existe, inclusive, o exorcismo. Tem padres exorcistas. Se você acha que tem alguém na família com possessão demoníaca, procure um sacerdote. Não pode ser qualquer padre também. E principalmente leigo. Ninguém pode fazer exorcismo, gente. Só um padre exorcista. Ok? Graças a Deus nós temos exorcistas. Por exemplo, aqui em Retiro tem o padre Gervásio, que ele é exorcista. Tá? Eu não o conheço pessoalmente, mas dizem que ele é um ótimo exorcista. Né? Então, quer dizer, então você não pode sair fazendo exorcismo, não. Ninguém tem autoridade para isso. Jesus falou que quem tem que fazer exorcismo é a igreja, ou seja, os padres, autorizado pelo bispo, ok? Então, gente, é um pouco então do que o livro aborda sobre os anjos, bons e maus. Aqui no índice, eu vou colocar alguma coisinha sobre aquilo que o livro aborda, tá? Por exemplo, uma verdade de fé. Então, o livro diz que os anjos é uma verdade de fé, é um dogma. Então, nenhum católico pode duvidar da existência dos anjos, mesmo que a gente não veja. Tá? A gente não pode acreditar só naquilo que a gente vê, não é? Então, os anjos existem porque a Bíblia diz no Novo e no Antigo Testamento. E a igreja diz que existe, os anjos existem, ok? A natureza dos anjos, eu vou explicar um pouquinho sobre isso, tá? Daqui a pouco. A missão dos anjos, qual é a missão dos anjos? Eu vou falar um pouquinho também daqui a pouco. Os anjos na tradição da igreja, os anjos na Sagrada Escritura, né? Tem mais de 300 passagens na Bíblia, tá? Os anjos na liturgia da igreja, tudo está no livro, tá, gente? Se você adquirir, você vai ler isso tudo. Os anjos maus, aí um capítulo só sobre os anjos maus. Uma instrução sobre o exorcismo, olha, então até isso a igreja ensina como é que a igreja faz um exorcismo, né? Aprovado pelo Papa Bento XVI, ok? Algumas aparições de anjos, olha aí, os anjos já apareceram algumas vezes na história da igreja, ok? Os anjos no magistério da igreja e algumas orações aos santos anjos. Inclusive, eu quero fazer uma no final aqui, tá? Para a gente poder pedir a proteção dos santos anjos, né? Então, gente, é um livro muito bom, eu já li, tá? É um livro maravilhoso, que fala muita coisa sobre os anjos. Então, eu vou colocar alguma coisinha aqui para a gente poder estudar agora. A natureza dos anjos. Então, vamos estudar um pouco sobre o que significa a palavra anjo, tá? Algumas coisas sobre isso. Vamos lá. A palavra anjo vem do latim angelus e do grego ágelos, da palavra hebreia, alguém que vai, ou enviado, ou mensageiro. Entendeu? Do hebraico quer dizer um mensageiro divino. Entendeu? Então, o anjo, ele é um mensageiro de Deus. Por isso que eu falei, que ele não age por conta própria. Tá? Então, o anjo ele só aparece para dar um recado a Deus, de Deus, no caso, né? Não estou falando aqui do anjo da guarda. O anjo da guarda é aquele que Deus, no dia do nosso batismo, nos designou para nos proteger. Eu estou falando dos anjos, sem ser o anjo da guarda, ok?
E temos o nosso anjo da guarda para nos proteger. Muita gente pergunta, e é só para essa vida? Sim, é só para essa vida que nós temos o nosso anjo da guarda. Quando a gente morre, o anjo ele volta para Deus, aí nós não sabemos o que acontece com ele, se Deus dá uma nova missão para ele, ou outra pessoa, para ele guardar, isso aí a gente não sabe, tá? Mas é só para essa vida. Quando a gente morre, tá? Aí o anjo volta para Deus, no caso, é só para nos proteger nesta vida, porque depois não precisa mais. Porque aí vai haver o juízo particular, a pessoa ali vai ser julgada por Deus. Se ela for para o céu, não vai precisar mais do anjo. Né? Se ela for para o purgatório, vai se purificar. E se ela for para o inferno, aí que o anjo não vai mesmo. Né? Porque lá no inferno só estão os maus. Né? Então, para outra vida, não precisa de anjo da guarda. Então, o anjo é só para esta vida, até o momento da nossa morte. Ok? Depois, Deus deve dar uma nova missão para ele. Ok? Então, o anjo, ele é para isso. Ele é um mensageiro de Deus, ok? Os anjos em toda a Bíblia aparecem representados como um corpo de seres espirituais intermediários entre Deus e os homens. Olha aí, foi aquilo que eu expliquei. O fato do anjo ser espírito não quer dizer que ele não possa assumir uma forma humana para trazer um recado de Deus. Isso aparece demais na Bíblia, no Antigo e no Novo Testamento. Mostrei aqui Nossa Senhora, Abraão, lembra de Abraão? Os anjos lá, os 3 anjos que... No Antigo Testamento a gente vê os anjos aparecendo, mas depois que eles fazem a missão deles, eles voltam para Deus, voltam para o céu. Tá? Então a gente vê isso muito na Bíblia. Então eles assumem um corpo humano, uma forma humana para a gente ver, mas depois eles desaparecem, porque eles são espíritos, ok? Eles são seres criados por Deus. Olha aí, então eles são criaturas, eles não são deuses. Tá? Por isso que Satanás foi expulso do paraíso. Por quê? Do céu, porque ele quis ser Deus e ele era uma criatura. Os anjos maus foram expulsos do céu. Ninguém pode ser Deus. Então os anjos não são deuses, não. São seres espirituais criados por Deus. Ok? Olha que bonito o Salmo 8, versículo 6. Criastes o homem pouco inferior aos anjos. Por quê? Porque o homem ele é criado à imagem e semelhança de Deus, mas o homem ele tem um corpo físico. Então ele está preso ao tempo e ao espaço. O anjo não. Por isso que o anjo ele é perfeito, vamos dizer assim. Ele não tem pecado, a não ser os anjos maus. Entendeu? Então ele pode estar aonde Deus quer que ele esteja. A gente não. A gente, por ter um corpo físico, a gente está preso ao espaço e ao tempo. Entendeu? Então, por isso que nós somos um pouco inferior aos anjos. Tá? Mas, Jesus disse que quando a gente for para o céu, nós seremos como os anjos. Nós não seremos anjos, não. Nós seremos iguais aos anjos, porque o nosso corpo vai ser glorioso. Já não vai estar mais preso nem ao espaço, nem ao tempo. Tá? E os anjos também são espirituais. Eles não têm um corpo físico, por isso que eles não tomam banho, não precisa tomar banho, não precisa dormir, não fazem sexo no céu. Por isso que a gente no céu não vai fazer sexo. Não vai ter casamento no céu. Jesus disse isso. Por quê? Porque os anjos não fazem isso. E nós seremos como os anjos, não anjos. Anjo é anjo, homem é homem, mulher é mulher. Ok? Olha que texto bonito. Louvai seus anjos todos, todas as suas hostes, louvai o nome do Senhor, pois ele ordenou e foram criados. Salmo 140, versículo 2 e 5. Então, Deus ordenou e criou vários anjos, são milhares de anjos, e hoje, tudo anjo diferente. Deus não repete a sua obra, olha como é que Deus é maravilhoso. Mas são uma infinidade de anjos. A igreja não sabe nem a quantidade, mas são milhares. Infelizmente, também são muitos anjos maus também. Tem o chefão, né, que é o Satanás, e tem os anjos que o acompanharam, né? São bastante também. Mas, graças a Deus, os anjos bons são bem maiores. Por isso que nos protege. Não é? Então, Deus é maravilhoso, né? Isso mostra o poder de Deus, né? Os anjos são servidores e mensageiros de Deus, como diz o salmista. Poderosos executores da sua palavra,
obedientes ao som da sua palavra. Salmo 103, versículo 20. Então, o anjo, ele obedece em tudo a Deus, o anjo bom. Tá? Como os anjos maus não quiseram obedecer a Deus, foram expulsos do céu. Tá? E eles não voltam atrás mais, tá, gente? Eu posso rezar para o demônio se converter? Não, não adianta, porque ele não se converte. Tá? O anjo, ele tem uma inteligência que não permite a ele se arrepender. Ok? Ele não se arrepende. Então, não adianta rezar pela conversão dos anjos maus, que isso não vai acontecer. Tá? Infelizmente. Olha que bonito. Jesus disse que os anjos dos pequeninos contemplam constantemente a face de Deus que está nos céus. Mateus capítulo 18, versículo 10. Por isso que nós cremos no anjo da guarda. Jesus falou que os anjos das crianças contemplam a face de Deus. Então, meu amigo, a sua criança que é batizada, isso que a igreja ensina, vai batizar essa criança, para ela ter um anjinho para proteger. Né? Temos o anjo da guarda, da criança, que a protege. Por isso que você vê que a criança, às vezes, cai de algum lugar, não machuca. Por quê? Porque tem um anjinho que protege. Você deve estar sempre rezando para o anjo da guarda do seu filho, do seu sobrinho. Eu faço sempre isso, né? Com os meus sobrinhos aqui, quando eles estão dormindo, eu rezo muito pelo anjo de guarda deles. Então, faça isso. Tá? Reze pelo anjinho da guarda deles, que esteja sempre protegendo eles de todos os males. Ok? Faça isso. Você que é pai, você que é mãe, tio, tia, vovô, ok? Reze pelo anjo da guarda dele. É um dogma de fé, tá? Né? Essas coisas, gente, não são brincadeira, não. São coisas sérias. Muitas coisas poderiam ser evitadas hoje se a gente levasse essas coisas a sério, mas a gente não leva, não é? Então, a igreja ensina que os anjos nos guardam, sim. Segundo Jesus fala aí em Mateus 18, versículo 10. Olha aí, os anjos são criaturas, que eu já expliquei, puramente espirituais, dotadas de inteligência e de vontade. São criaturas pessoais e imortais. Lucas capítulo 20, versículo 36. Então, os anjos, eles não morrem, tá bom? Infelizmente, nós seres humanos morremos por causa do pecado, né? Do nosso pecado, o pecado original. Então, nós precisamos morrer. Agora, os anjos, eles são imortais, eles não morrem. Okay? Eles superam em perfeição todas as criaturas visíveis, como dá testemunho o fulgor de sua glória. Daniel, capítulo 10, versículos de 9 a 12. Daniel, capítulo 10, versículo de 9 a 12. Então, gente, são muitos textos da Bíblia que falam sobre os anjos. E a igreja pregou muito sobre os anjos. Aqui no livro, tem pregações aqui dos papas, tá? Por exemplo, eu não vou ler, lógico que é muita coisa. Por exemplo, o Papa Pio XII, olha aí, falou sobre os anjos, que os anjos são seres pessoais, tá? O Papa Paulo VI também falou sobre os anjos, no ano de 1968. Santo Tomás de Aquino, que é um dos maiores teólogos da igreja, pregou muito sobre os anjos, São Tomás de Aquino. Tá aqui no livro, gente. Se você comprar, você vai poder ler isso tudo. Leão XIII, outro papa que pregou muito sobre o demônio. Inclusive, ele fez uma oração belíssima de exorcismo, de libertação, que eu quero, inclusive, fazer no final aqui. Ok? Então, gente, tem muita coisa aqui que você pode aprender. Se você puder comprar esse livro, você vai gostar bastante. Ok? E interessante, São Tomás de Aquino, ele é um dos maiores teólogos da igreja. Ele escreveu a Suma Teológica, que é usada até hoje na teologia. São Tomás de Aquino morreu no ano 1274. É doutor da igreja. Eu vou fazer um vídeo sobre os doutores da igreja. Só fera, entendeu? E ele escreveu a Suma Teológica, que é usada até hoje, gente. São livros dessa grossura, desse tamanho. Você não consegue ler ele em um ano. Você tem que usar uns 3, 4 anos para poder ler tudo que São Tomás escreveu sobre teologia. E ele fala sobre os anjos. Tá? Ele explica muito bem. Tá? Por exemplo, vou dar só uma... na Suma Teológica de São Tomás de Aquino. O anjo não é a causa da sua própria existência. Eles foram criados por Deus. Então, eles próprios não se criaram. Não, eles foram criados por Deus.
tudo foi criado por Deus, por ele, para Jesus. Então, os anjos, eles não são deuses, como eu falei. Eles foram criados por Deus, ok? 2, o anjo não foi criado desde toda a eternidade, senão seria Deus. Não. Houve um momento que Deus os criou, tá? Provavelmente antes do ser humano, né? Porque o Apocalipse lá fala daquela batalha de São Miguel com os anjos no céu, né? E depois ele foi lançado na terra e depois ele começou a tentar o homem e a mulher lá no paraíso. Então, a igreja crê que os anjos foram criados primeiro do que o ser humano, ok? Então, primeiro Deus deve ter criado os anjos e depois o homem e a mulher, não é? Então, é o que a igreja nos ensina. Os anjos foram criados simultaneamente com a natureza corpórea. Olha aí, então, a igreja acredita que os anjos foram criados praticamente junto com o ser humano, o homem e a mulher, não é? Interessante, eu não sabia disso, confesso a você que eu não sabia disso. Então, gente, tem muita coisa aqui, tá? Mais coisa que ele ensina. Os anjos existem vontade, olha aí, tá vendo? Os anjos existem vontade, tá? A vontade dos anjos é uma potência operativa distinta da sua própria natureza e do seu entendimento. Nos anjos há livre-arbítrio, olha aí. Então, o homem e a mulher, eles têm liberdade, e os anjos também, por isso que os anjos pecaram. Mas tem uma coisa, os anjos que decidiram a favor de Deus, eles também não voltam mais atrás. Assim como, por isso que eu falei, que o demônio não volta atrás, e os anjos bons também não voltam atrás. Os anjos bons vão ser bons, e os anjos maus vão ser maus, tá? Mas eles têm livre-arbítrio, tá? Então, a gente tem muita coisa aqui que a gente pode depois estudar. Tem muita coisa aqui, eu não vou poder... Olha só, os anjos bons não podem pecar, tá vendo? Então, os anjos bons, eles não pecam mais. Quem tinha que pecar já pecou, que foi lá o demônio e os seus anjos, tá? Então, gente, tem muita coisa aqui, não tem como eu falar de tudo, ok? Olha só, aqui São Tomás de Aquino, ele começa a explicar sobre a questão dos anjos, que eles são invisíveis. Ó, os anjos não estão em um lugar, o anjo não ocupa espaço, não, tá? Tal como os corpos, tá vendo? Aquilo que eu acabei de falar. Isto é, de uma natureza própria, tá? Mas de uma maneira que transcende o lugar, porque o anjo, ele é espírito. Então, ele não ocupa espaço, ele não ocupa um lugar. Ele dá a mensagem dele, que ele tem que dar, e ele volta para Deus, entendeu? Diz que o anjo está em um lugar apenas em sentido figurativo. Então, é figurativo, quando a gente fala, né, que o anjo está naquele lugar, né? Gosto de ver na Bíblia lá, ok? Isso aí é um jeito da gente... um jeito figurativo de dizer que o anjo está naquele lugar tal, mas é simbólico, porque ele, como eu já falei, ele não tem corpo. Os anjos não estão em um lugar corpóreo como nós, seres humanos, já acabei de falar. Tá? O anjo transcende, aí que ele explica, né? Porque ele não tem matéria. Olha aí, tá vendo? São Tomás de Aquino é impressionante. Então, ele não se acha em nenhum lugar. Então, você não adianta você querer procurar anjo em qualquer lugar, você não vai achar. Tá? Então, tá muito legal mesmo as explicações de São Tomás de Aquino. Agora, a hierarquia dos anjos. Vamos ver como é que funciona a hierarquia dos anjos. No Antigo Testamento, os anjos aparecem sem nome na maioria das vezes. Depois da expulsão de Adão e Eva do paraíso, os anjos, né, eles defendem lá o paraíso terrestre, né? Deus coloca lá uns anjos lá para defender o paraíso que Adão e Eva tinham perdido, ok? E também o livro de alguns profetas também falam, né, dos anjos. O profeta Ezequiel, no capítulo 1, no capítulo 10,
né? Eles falam também dos anjos, ok? A Arca da Aliança fala que ela foi defendida por 2 querubins. Já fiz um vídeo sobre isso daí, entendeu? O termo, olha só, os serafins aparecem na visão de Isaías, capítulo 6, versículo 6. Então, tem uma passagem muito bonita lá do profeta Isaías, capítulo 6, versículo 6, que fala sobre os serafins, ok? Isaías 6, 6. O termo arcanjo aparece em São Judas e São Paulo, que nos dá outras listas de nomes das cortes celestiais, ok? Efésios 1, 21. Então, depois você pode ler esses textos, tá, gente? Efésios 1, 21. Colossenses 1, 16, fala também. Daniel 10, de 12 a 21. Então, tem muitos textos que falam sobre essa hierarquia dos anjos, ok? Sabemos pela Escritura que existe 9 ordens de anjos. Olha aí, então agora eu vou colocar para você os 9 coros de anjos que existem. Então vamos lá. Os anjos, primeiro, os anjos, arcanjos, virtudes, potestades, principados, dominações, tronos, querubins e serafins. Olha aí, 9 coros de anjos. Vou repetir. Anjos, arcanjos, virtudes, potestades, principados, dominações, tronos, querubins e serafins. Interessante. Existem anjos e arcanjos em quase todas as páginas da Bíblia. E os livros dos profetas falam de querubins e serafins. Olha, tá vendo? Então você pode ler isso aí depois, nesses textos que eu já citei. Isaías 6,6, né? Efésios 1, 21, Colossenses 1, 16, tá? Ezequiel, capítulo 1, Ezequiel, capítulo 10, né? Daniel, de 10, de 12 a 21. Tá? Então, esses textos aí falam dessa hierarquia dos anjos, ok? Isso são hierarquias, tá, gente? Agora, nomes, a gente só sabe Miguel, Gabriel e Rafael, como eu já disse, ok? Olha aí, a igreja conhece o nome de 3 arcanjos, tá? Que é celebrado no dia 29 de setembro, a festa dedicada a eles, Miguel, Gabriel e Rafael. Então, a igreja não sabe mais o nome de nenhum outro anjo, a não ser esses 3, a não ser as hierarquias que eu já falei antes. Tá? Aqui são hierarquias de anjos. Entendeu? Agora, nomes são só esses 3 que eu já mencionei. Ok? Eu não vou falar desses anjos porque eu já falei na aula passada. Ok? Espero que você tenha entendido. E qual é a missão dos anjos, gente? A missão dos anjos é nos proteger, né? O anjo da guarda nos proteger do mal e também eles também intercedem por nós, eles levam as nossas orações diante de Deus, ok? Olha que interessante, Hebreus capítulo 1, versículo 14, gente. Leiam esses textos, gente, leiam esses textos, tá? Hebreus capítulo 1, versículo 14. Porventura não são todos os anjos espíritos servidores enviados ao serviço dos que devem herdar a salvação? Olha aí, então os anjos da guarda são para quê? Para nos proteger, nós que somos herdeiros da salvação. E fala aqui que eles são espíritos servidores. Servidores de quem? De Deus. Eles servem a Deus. Então a primeira coisa que o anjo faz é servir a Deus, ok? Os anjos estão presentes na história da humanidade desde a criação do mundo. E também eles intercedem por nós. Por exemplo, lá no livro de Jó, diz lá no capítulo 38, versículo 7, fala da intercessão dos anjos. Os anjos fecham o paraíso terrestre. Gênesis 3, 24. Gente, esses textos vocês anotam para vocês lerem. Protegem Ló. Gênesis 19. Salvam Agar e seu filho, Ismael. Gênesis 21, 17. Seguram a mão de Abraão para não imolar Isaque. Gênesis 22, 11. A lei é comunicada a Moisés e ao povo por ministério dos anjos.
Atos capítulo 7, versículo 53. São eles que conduzem o povo de Deus. Êxodo capítulo 23, versículos de 20 a 23. Isso aí também fala que o anjo guarda o povo também. Então, por isso que nós cremos no anjo da guarda. Anunciam nascimentos de pessoas, por exemplo, de Sansão. Juízes capítulo 13. Eles que anunciam o nascimento de Sansão. Indicam vocações importantes, por exemplo, de Gedeão, no livro de Juízes, capítulo 6, versículo de 11 a 24. A vocação do profeta Isaías, capítulo 6, versículo 6. São eles que protegem os profetas, por exemplo, o profeta Elias, lá no primeiro livro de Reis, capítulo 19, versículo 5. Isso aqui só do Antigo Testamento, agora do Novo Testamento. Nos evangelhos, eles aparecem na infância de Jesus, nas tentações do deserto, na consolação do Getsêmani, são testemunhas da ressurreição de Jesus, né? Eles que falam lá que Jesus ressuscitou. Por que vocês procuram aquele que está vivo entre os mortos? Eles falam isso, né? Assistem à igreja que nasce, não é? Protegem os apóstolos, prepararão o juízo final e separarão os bons dos maus. Está lá no Evangelho de São Mateus, capítulo 25. Toda a vida de Jesus foi cercada da adoração e do serviço dos anjos. Então, se Jesus é o Filho de Deus, foi protegido pelos anjos, imagine nós. Nós também somos filhos de Deus. Então, os anjos também vão nos proteger. Ok? Olha que bonito, gente. Hebreus capítulo 1, versículo 6. Quando introduziu o primogênito no mundo, o primogênito é Jesus, né? Adorem-no todos os anjos de Deus. Então, os anjos, eles adoram a Deus. Tá? Então, por isso que eles praticam sempre a vontade de Deus. Ok? Muito bonito, né? A missão dos anjos. Ó, Mateus 1, 20. Mateus 2, 13, 19. Ok? Marcos 1, 12. Tá? Isso aí são os anjos protegendo Jesus na infância e no deserto. Reconfortam Jesus naquela agonia mortal, Lucas 22, 43. Tá? Jesus diz que os anjos poderiam salvar ele se Jesus quisesse, Mateus 26, 53. Olha aí. Tá? E tem muitos textos aqui, gente. Né? Olha só, eles que abrem a prisão para Pedro, não é? Protegem Paulo, levam Filipe ao carro do etíope, Atos 8, 26. Olha aí. São Paulo diz, né, que ele é subordinado dos anjos a Cristo. Então tem muitas passagens, gente. Olha aí, Mateus 25, 31, quando o Filho do Homem vier com todos os seus anjos. Então tem muita coisa, gente. Né? Eles protegem a humanidade, já falei. Tá? Então tem muita coisa aqui no livro que você pode ler novamente depois. Ó, os anjos aparecem na Bíblia, geralmente, têm a missão de serem mensageiros de Deus para a humanidade. Eles são instrumentos que Deus usa para comunicar os seus planos aos homens. Na visão de Jacó, eles são descritos subindo e descendo uma escada que vai desde a terra ao céu, enquanto o Pai eterno contempla Jacó. Então, tem muitos textos, gente, que falam, né, dessa proteção que os anjos dão a Jesus, ao povo de Deus, não é? Muita coisa. Os anjos protegem as nossas cidades. Nós temos um anjo protetor do nosso país, um anjo protetor da nossa cidade. Tudo isso, gente, olha só, Atos capítulo 16, versículo 9. Tá? O anjo guardião desse país, Atos 16, versículo 9. Aí, tá vendo? Então, cada país tem um anjo, tá? que o protege, entendeu? Quando o Altíssimo dividiu as nações, quando espalhou os filhos de Adão, estabeleceu os limites das nações segundo o número dos anjos de Deus. Aí, Deuteronômio 32, 8, tá vendo? Então, gente, nós temos um anjo aí do Brasil, um anjo de Itaperuna, então vamos pedir esses anjinhos aí para nos proteger, né? Não só do mal, mas também que a nossa cidade seja uma cidade de Deus, né? Proteja, né, a nossa cidade da violência, do mal.
Então, os anjos estão aí nos protegendo, tá? Então, tem muita coisa aqui bonita, ok, gente? Tem mais coisas aqui, mas nós já estamos aí já no final. Guardião dos homens, olha aí. Isso aqui que é o mais importante, ó. A questão do anjo da guarda. Em toda a Bíblia, encontramos muitas vezes que cada alma tem o seu anjo guardião. Alma, gente, quer dizer vida, ser humano, né? Abraão, olha aí. Gênesis 24, 7. Ele, quem Deus enviará seu anjo diante de ti. Gênesis 24, 7. Tá vendo? Então, a Bíblia está cheia de passagens que falam da proteção dos anjos. Tá vendo? Olha aí o Salmo 90, tá? Ele vai te guardar, né? Deus vai mandar um anjo para te guardar para que não tropeces em alguma pedra. O Salmo 90 fala isso. Judite, capítulo 13, versículo 20. Viva o Senhor, cujo anjo foi o meu guardião. Olha aí, tá vendo? Judite, capítulo 13, versículo 20. E tem muitos outros textos aqui, tá, gente? Se eu for falar aqui, nós vamos ficar aqui até amanhã, tá? Tem aquela de Mateus 18, 10 que eu já li. Tem de Tobias também, que o anjo Rafael protege que nós já vimos na aula passada. Apocalipse 8:4, que eu já falei aqui hoje. Olha aí. A fumaça dos perfumes subiu da mão do anjo com as orações dos santos diante de Deus. Então, os anjos levam as nossas orações até Deus. Isso é o quê? Intercessão. Então, nós podemos pedir a intercessão dos nossos anjos da guarda, do nosso anjo, São Miguel, Gabriel, Rafael. Aí, Apocalipse 8:4. O anjo leva as nossas orações até Deus. Isso quer dizer o quê? Intercessão. Tá? Como é que não existe intercessão na Bíblia? Lógico que existe, e muita coisa. Entendeu? Então, graças a Deus, nós temos sim um anjo. Tá? E tem muitos outros textos aqui, gente, que eu não vou poder ler porque é muita coisa, tá? De Êxodo eu já falei, ok? Então, gente, nós já estamos aí com 57 minutos. O livro, ele fala muito mais coisa, mas eu não vou poder abordar, porque nós já estamos aí com 57 minutos, tá? Tem aparições de anjos, os anjos que apareceram já nesses 2000 anos, tá? Fala sobre os anjos maus, tá bom, gente? Então tem muita coisa aqui, pena que não dá para a gente falar tudo. Nessa 1 hora aqui, não dá para a gente poder falar tudo, tá? Mas se você quiser aprofundar, leia esse livro, compre, tem todas as livrarias católicas, tá? O nosso catecismo também fala alguma coisa, entendeu? E tem muitos livros que falam sobre isso, tá bom? Eu quero encerrar a nossa aula de hoje, estamos aí com quase 1 hora, fazendo uma oração. Aqui no final do livro, no último capítulo, tem algumas orações aos santos anjos. Orações aos santos anjos. Eu quero escolher uma que é muito conhecida, não é? E eu quero fazer aqui. Nós estamos precisando muito. Tá? Tem a oração aqui ao anjo da guarda, né? E tem muitas orações aqui, tá? Mas eu quero pegar uma especial, ok? Achei. Oração em honra a São Miguel Arcanjo. Nós sabemos que São Miguel é aquele que derrotou o demônio lá no céu. Nós sabemos disso, né? Então, a oração abaixo, tá? Estou lendo aqui o que está no livro, tá, gente? A oração abaixo foi composta pelo Papa Leão XIII. Olha aí, então foi o Papa Leão XIII que fez essa oração no ano de 1884. E por sua determinação, era recitada depois da missa. Olha aí. São Pio X renovou a recomendação. São Pio X, gente, é outro Papa, tá? Renovou a recomendação, mandando que se acrescentasse a jaculatória. Sagrado Coração de Jesus, tende piedade de nós. A oração que o Papa fez é essa, muito forte, muito poderosa, mas que todos nós precisamos dessa oração, gente. Essa oração, eu tenho ela no meu celular. Eu coloco ela no meu celular, eu estou sempre rezando ela, porque a gente não pode fazer exorcismo, né? Só o padre pode. Mas nós podemos fazer oração de libertação. Muitas das vezes a gente sente, né, angústia, a gente sente que a gente está desanimado, né? Isso é uma tentação do demônio. O demônio, ele nos tenta.
tá? Então, nós temos que estar sempre com Deus, né? E eu, às vezes, quando eu sinto que eu estou fraco, eu faço essa oração, que é muito conhecida, né? A igreja sempre faz essa oração, mas eu quero fazer com você aqui, para a gente encerrar a nossa aula de hoje. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Seja o nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Subjugai o Deus, insistentemente o pedimos a vós, príncipe da milícia celeste, pelo divino poder, precipitai no inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Que assim seja, que o mal, como diz, né, os padres, né, que o mal nunca chegue, né, perto de nós, nem da nossa família, não é verdade? São Miguel Arcanjo, né, possa interceder por nós, e ele que derrotou o demônio lá, que ele possa nos ajudar também a vencer todos os males da nossa vida, os pecados, tudo aquilo que não está de acordo com a vontade de Deus na nossa vida, né, gente? Amém? Espero que você tenha gostado dessas 2 aulas que nós fizemos sobre os anjos. Qualquer dúvida, coloque aí nos comentários que a gente está aí para tirar, tá bom? Peço a você, mais uma vez, a tua inscrição. Peço mais uma vez a você o teu comentário. Compartilhe os nossos vídeos para que a gente possa continuar com esse trabalho. Amém? A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e fez a terra. Estivemos e permaneceremos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até a próxima, se Deus quiser. Deus abençoe a todos.